Ya. Ya. Entonces, bueno, nuevamente, Fernando, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Bueno, un poco presentarte. Fernando Revelo es ingeniero agrónomo de profesión y biólogo. Eh, digamos que nos comparte desde este momento es de Brasil, desde su espacio y su proyecto, el Centro de Investigación en Agricultura Sintrópica. Eh, y bueno, ya más de, creo yo, 2 décadas en el trabajo de la promoción de lo que es este método regenerativo de producir alimentos y de cuidar los suelos. Y bueno, tuvimos el privilegio de conocernos hace unas semanas en Ecuador, en un proyecto, y bueno, ahí me tomé también el atrevimiento de invitarlo a este espacio y bueno, también como con mucha gratitud por la persona que es también, por lo que pudimos compartir. Siento que transmite mucho un sentimiento de autonomía, de estar abierto al aprendizaje y bueno, en ese mismo sentido siento que es un gran inspirador y una gran persona que puede promover, o sea, pues puede fortalecer sobre todo aquí el movimiento en Colombia estamos empezando, Fernando, aquí pues en Colombia ya hay varios colectivos, ya hay varias también ciertas empresas y ciertos movimientos en general, pero todo está muy jovencito. Entonces creo que es un buen contexto también para que nos puedas nutrir desde tu Y cuando experiencia, vayamos, arreglamos un de tu terreno camino porque igual somos. y desde ahí pues ya como somos todos oídos a lo que nos quieras compartir. Si tienes alguna presentación, creo que está la opción para que la puedas compartir Ah, y, sí. y desde ahí pues ya damos Ujú. espacio para que te presentes y bueno, nos compartas lo que Sí. tienes. ¿Estão todos me ouvindo? Estão. Hey, Steven, ¿está me ouvindo o no? Yo sí, Sí, te escucho muy bien. Sí, 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 ok. sí. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Voy a hablar un portuñol que estoy aprendiendo ainda español. Creo que todos nuestros vecinos son hispanohablantes y nosotros desde niños solamente, si aprendemos, solamente 3% de los brasileños, hablan una segunda lengua y estos 3% hablan inglés, ¿no? Pero todos nosotros vecinos hablan español, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Es una presión muy fuerte del hemisferio norte con nosotros. Entonces, hace 3 años que empecé a estudiar español, cuando fui invitado para hacer una charla en Colombia, que fue en Cali, en 2023, para un congreso de agroforestería, ¿no? Desde entonces empecé a aprender español y creo que es muy Ah, importante para nosotros brasileños tener esta segunda lengua como español, porque una investigación que he visto, 50% de los árboles del mundo están en la América del Sur. 50%. O sea, en todo el resto del mundo están los otros 50%. Y mucho poco hay en Europa, porque Europa fue, por muchos y muchos años, fue muy destruido, ¿no? Porque es el viejo mundo y solamente hay fragmentos de bosques nativos en Polonia, no hay más bosques nativos en casi ningún país en Europa. Los bosques que hay fueron, muchos de ellos fueron sembrados o fueron, la naturaleza sembró porque las personas salieron, ¿no?, de la zona rural, no viven más en la zona rural. En muchos lugares de Europa, los bosques están se convirtiendo las tierras en bosques porque no hay más agricultores, pequeños agricultores, no hay más personas viviendo, ¿no? Entonces, y este camino que he construido todos estos años, son 30 años que conocí a Ernst Goethe, que es esta persona que ustedes probablemente ya oyeron hablar, ¿no? Que es este investigador que nació en Suiza en la década de 70, visitou pela primeira vez mi país, Brasil. E depois disto, isto cambiou sua vida porque era um geneticista que estudava solamente o melhoramento de plantas e viu que isto não ia salvar o mundo fazendo este trabalho em Suíça. Assim, convertiu
en un defensor de los bosques, emigró para Costa Rica, después en la década de 80 emigró para Brasil. Desde entonces, en 1995, conocí él cuando era estudiante en mi universidad de agronomía en São Paulo. Y después de 15 días fuimos visitar su finca. Desde entonces me encantó este modelo de agricultura que hasta hoy estoy buscando entender más. Creo que es un paso hoy fundamental que nosotros necesitamos hacer y usar, utilizar este instrumento que las mídias sociales, el web, este instrumento tecnológico para alcanzar o máximo de pessoas alrededor do mundo, que isto é fundamental. Então, esta é nossa motivação que estamos fazendo há tantos anos. Começamos há 7 anos com CPES, que é o Centro de Investigação, que é solamente um bonito nome, não? Pero é uma ousadia de nós, que em verdade não publicamos trabalhos, né? Nossos trabalhos estamos publicando solamente em web, em YouTube, em Instagram. Divulgar solamente somos, creio que sou mais um periodista que um investigador, não? Um periodista que está traindo as buenas novas notícias para vocês, que há uma forma de viver que é possível. Creio que a primeira coisa que temos que fazer, que há que fazer, nós temos uma tarefa que é a primeira, creio, de todas as pessoas que estão involucradas com este tema, a tarefa de apresentar, probar que esta tecnologia é viável econômica, social, ecologicamente. Creio que esta é a primeira tarefa. Depois que hacemos isto, necessitamos fazer a segunda tarefa, que nós estamos fazendo isto simultaneamente, não? Estamos trabalhando com pequenos campesinos, agricultores familiares, muitos deles em África, em Tanzânia, com F4F, que são a tradução para espanhol, são bosques para agricultura, né? Em inglês há este nome porque a instituição criamos em 2023 em Alemanha, uma instituição sem fins de lucro, né? Sem fins de ganância, que se chama Forests for Farming. Este for é o número 4, que são 4 pilares, que é educação, comunicação, investigação e comunicação, não? Produção, comunicação, investigação e educação. São esses pilares que estamos trabalhando e assim simultâneo, porque estamos construindo parcelas com produtores, pequenos produtores de África, de Brasil, em assentamentos rurais, né, de movimentos sem terra em Brasil, na Amazônia. Agora empezamos a apoiar um projeto também no Equador, do Regeneration Field Institute, que trabalha também com pequenos agricultores que produzem cacau. Esta é nossa ideia. Esta tarefa é assim, mostrar que é viável. A segunda tarefa é viável. Então, agora necessitamos assim atingir, buscar o maior número, um grande número de produtores, porque não conhecem que é possível fazer isso. A grande maioria, o que vem nas mídias sociais, aqueles que têm acesso, que podem aceder à internet, né, na web, que são, creio que hoje são 4 bilhões de pessoas, mas em África quase não há pessoas na zona rural que podem aceder a, não têm nem um telefone, um móvel, um celular, um telefone móvel, não há. Então, estamos buscando llegar a cooperativas, associações, sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, estes grupos que reúnem, que juntam os agricultores, os pequenos agricultores, e assim multiplicar este conhecimento de uma maneira rápida para chegar a eles. Porque o que descobri este tempo todo fazendo isto, sempre buscamos a técnica, né? Entender a técnica. Como se faz isto? Isto é muito complicado, esta coisa de sembrar árvores em grande quantidade, pero isto solamente são 5%. 95% é um câmbio mental que necessitamos. Transformar, trazer isto de uma forma assim, porque há uma coisa que estudei em psicologia social, que é um tema que estou encantado, estudando muito nestes dias, que temos que afastar, poner lejos do agricultor
la incertidumbre de dúvida, como se habla isto? Duda. É a incertidumbre de la duda, de la incertidumbre de viabilidade, é isto. Porque se o agricultor não está certo que isto funciona, não vai ser. Então, mesmo que vês, isto é possível, pero a pressão social e a incertidumbre de la viabilidade são dois pilares que os agricultores dificilmente custam avançar. Então, é um cambio mental que necessitamos fazer. E isto não é a técnica, não é a parte racional do cérebro que comanda isto. A parte que comanda é o coração, é a emoção de las pessoas. Por isso que elegimos loucos para governar Brasil em tempos recentes, como o Bolsonaro, como em outros países, governantes que são loucos assim, que veem que o meio ambiente está para nosso utilizar todo, que a natureza existe solamente para os seres humanos. E que hicimos nestes 12 mil anos de agricultura, não cambiou nada, praticamente não cambiamos nada. O que cambiou com a revolução agrícola e a revolução industrial foi solamente que conseguimos instrumentos para destruir mais rápido a natureza. Porque já estamos destruindo a natureza desde que começamos a ser agricultura, porque os bosques são a ancla da agricultura. Porque sempre onde houveram bosques, os agricultores chegaram, talaram o bosque, utilizaram o fogo como ferramenta de ocupação do bosque, da terra, e isto estamos fazendo desde 12 mil anos. Não se cambiou nada. O que se cambiou com a Revolução Verde, depois da Segunda Guerra, com as máquinas, os tratores pesados, se cambiou a velocidade de destruição. Produzimos mais alimentos, é verdade, pero a área aumentou muito. Hoje, como diz o professor Jonathan Follen, da Universidade de Minnesota, hoje hacemos agricultura em 16 milhões de quilômetros quadrados em todo o mundo, que é o tamanho da América do Sul. É a área que hacemos agricultura. E a área que criamos animais são 30 milhões de quilômetros quadrados, que é do tamanho da África. Ou seja, destruímos quase todo o planeta haciendo agricultura. Pero este momento é crucial. E hablo isto basado num conceito que criou. Por isso que este nome, pusimos este nome em la charla. Nosotros somos el gran giro, que en inglés se habla We are the great turning. ¿Y qué es esto? Es un concepto creado por la profesora ecofilósofa Joanna Macy, que falleció este año en julio en Estados Unidos, que ela criou este conceito. Este conceito, assim, há três grandes histórias que não podemos seguir fazendo o que sempre hicimos, que é o negócio como sempre, seguir como está. Como se habla em inglês, business as usual. Não, não é possível mais fazer isto, seguir desta forma. O que estamos vendo é o grande desmoronamento, desmantelamento dos sistemas vivos, a destruição da natureza por este sistema que começamos a fazer. A agricultura é a atividade mais destrutiva humana, a atividade humana mais destrutiva do planeta. Então, agora necessitamos parar todo. Então, também há outra coisa. Muitas pessoas dizem: mas você não, como vamos fazer agricultura em grande escala? Como não há máquinas? Vocês subiram, escalaram na escalera 3, 4 metros com uma motosserra em suas manos. Isto é loucura. Pero mira, estamos fazendo de la mesma maneira há 12 mil anos. Em solamente 40 anos, quando nosso mestre Ernest começou a buscar outras maneiras de fazer agricultura, solamente 40 anos. Então, não se pode comparar um método que hacemos, que, que melhoramos a maneira de destruir a natureza. Quando chegou a Revolução Industrial, melhoramos a maneira de destruir. Sim, utilizando abonos químicos, pesticidas, aceleramos a destruição. Assim aceleramos a maneira de ser muito rápida, destruir tudo mais rápido. Agora, é como se este modelo que estamos fazendo hoje é possível sustentar muitas pessoas ao redor do mundo, pero não é possível para o futuro, porque o que hicimos foi vender o futuro.
Hicimos isto com este modelo de agricultura. Então, nossos antepassados venderam este futuro porque destruíram os bosques. E quando recebimos isto agora, onde estão os ahorros que eles acumularam quando começaram a destruir os bosques? Não há estes ahorros, porque a destruição solamente regenerou o que regenerou generamos com a destruição. Generamos dinheiro para destruir mais. Este dinheiro, quando você vende carne, vende granos, que hacemos com este dinheiro? Hacemos a sociedade de crescimento industrial. Foi isto que construímos com os ahorros que obteve, que chegaram deste modelo de agricultura. Os ahorros, todos eles foram para as cidades, o dinheiro. Mira em Brasil o que passa. Exportamos toda a soja, quase toda, para a China. Este dinheiro entra em Brasil. O que hacemos com este dinheiro da soja? Ah, os agricultores vivem, o mercado funciona, a roda gira. Mas que passa? Não se cambia. Mais destruição empieza a começar com este dinheiro que chega da agricultura. Então, necessitamos parar e pensar em outro modelo. É isto nossa proposta. Qual é o outro modelo? É este, que cada vez mais, que outro dia estava pensando, mesmo que cometamos os mais grandes errores haciendo este modelo, a Terra sempre melhora. Isto é incrível. Porque se você segue os princípios, as técnicas, quais são as técnicas? Ah, necessita sembrar árvores em grande quantidade. Necessita podar 2 vezes ao ano. Mas muitas vezes não sabemos porque não aprendemos quando ninhas, quando teníamos, com 7 anos, 6 anos, quando fomos para a escola, não aprendemos como funciona o planeta. Não, aprendemos matemática, ou espanhol, ou português, geografia, história, química, física, pero não aprendemos como funciona a natureza, como os bosques se regeneram, como um bosque cresce, como os árvores conversam entre si, charlam entre si. Não aprendemos isto. Então, a hora de adulto, quando já chegamos na fase adulta, necessitamos aprender isto. Como aprendemos matemática com 7 anos? Necessitamos aprender, depois, adultos, como a natureza funciona. E a partir de agora, com as leis que a natureza, o planeta, as leis do planeta são dadas, não podemos cambiar as leis. Então, uma lei que é básica, não se pode usar máquinas pesadas para tratar o suelo. É uma lei básica. Então, não se pode usar tratores pesados. Mas a agricultura utiliza tratores de 10 toneladas, 15 toneladas. Então, isto, a compactação, como vi em Equador. Equador hay los suelos más fértiles del mundo. Cuando recibí las análisis del suelo de Lucas, de la finca lá, Los Arboleros, es increíble. Empiezan con 30, 40 ppm de fósforo. Isto é um suelo fértil. Mas por que não cresce mais cacau? Por que não cresce mais aguacate? Por que não cresce mais citros? Porque está muito compactado. Quando empiezo aqui na minha terra, em Brasil, 1,5 ppm de fósforo. Então, qual é o problema? Os problemas são centenas de anos de uma agricultura que destrói os processos ecológicos, que destrói os processos naturais. Quando saí de Guayaquil hasta chegar em Chones, foram quase 300 quilômetros que senti, creio que meu maestro sentiu quando chegou em Brasil. 300 quilômetros de suelo desnudo com fogo. Foi o que vi em solos muito férteis, suelos vulcânicos. Equador está lleno de vulcanos, suelos vulcânicos, pero não crescem mais bosques. Solamente por isto, porque estão desnudos, compactados, mas a natureza ela é muito generosa. Quando hacemos um passo na direção da natureza, a natureza camina 1000 passos em nossa direção. Assim funciona a natureza. Então, cada passo que há de nós para caminhar no sentido de entender como os processos naturais funcionam, como os processos ecológicos funcionam. Cada passo que hacemos nesta direção, a natureza
hace 1000 pasos. Entonces, si caminamos 10 pasos, la naturaleza camina 10.000 pasos. Entonces, hoy hay mucha preocupación de los agricultores. Estamos solos. La edad media de los agricultores es más de 60 años. Los Estados Unidos, la edad media es 62 años. En Brasil, la edad media de los campesinos es de 50 a 60 años. ¿Dónde están los jóvenes? No quiere hacer este modelo. Entonces, necesitamos cambiar este modelo porque los hijos de los agricultores no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque no quieren poner pesticida em sua espalda e sair aplicando pesticidas no bosque, nos cultivos, em monocultivos. Não querem abrir a ventana de sua casa e ver transgênicos, miles e miles de hectares. Próprios os pequenos estão sembrando transgênicos. Então, não querem este modelo, porque não é, isto não é vida. Porque quando perguntamos qual é a verdadeira alegria de um agricultor, a alegria genuína, aquilo que deixa seu coração feliz, qual é? É simples, é ver uma semilha germinar, uma semilha brotar do suelo, é ver nascer bezerro, caballo. Isto é a verdadeira alegria. Em muitos casos, esta alegria já não há, porque mesmo em Brasil, as grandes áreas de monocultivo, os próprios agricultores não vivem mais em las fincas, vivem nas cidades, e quem cuida da terra é um gerente, é um empregado que hace isto porque não há outra opção de trabalho, está cada vez mais difícil buscar pessoas que querem sentar uma silla de trator e aplicar pesticida. Isto não é vida. Então, necessitamos este reencantamento de la vida, reencantar as pessoas. Assim, que creio que vivo em uma comunidade que é, creio que este é o futuro de nossa humanidade. Viver em comunidades, se apoiar mutuamente. Todas as pessoas vivem em pequenas comunidades rurais, reconstruindo a natureza. E assim se apoiam mutuamente. Creio que este é o futuro. Um futuro que nós estamos juntos, trabalhando em prol para ser. É isto que vamos cambiar esta sociedade de crescimento industrial para uma civilização que promove a vida e sustenta a vida. Isto é a segunda história de Joanna Macy. Recomendo que vocês visitem seu sítio em web, que se chama em inglês Work That Reconnects, trabalho que reconecta, e assim nós podemos buscar instrumentos para diminuir, para reduzir a ansiedade das pessoas, das cidades, porque nós temos uma oportunidade única, nós que estamos trabalhando com este instrumento, que é apresentar para as pessoas, dizer às pessoas, porque a grande maioria das pessoas, a grande parte, estão vivendo em cidades. E assim, ou não querem saber que estamos caminhando para o colapso, e os meios de comunicação também não lhe interessam divulgar, falar sobre isto, porque a ideia é sustenir o seu status quo, sustenir o status de los mais ricos, que dominam os meios de comunicação, e não querem falar sobre isto, o colapso. Porque o colapso não lhe interessa a eles que isto chegue ao colapso, porque há que cambiar nosso modo de vida. Então, temos que fazer este trabalho de apresentar para os jovens, para os campesinos, para os agricultores familiares, que é possível fazer um modelo de agricultura que isto traz o prazer de fazer. O prazer de fazer, movido pelo prazer interno, que é isto que nosso maestro habla. Nossa espécie chegou neste mundo com uma função. Qual é a nossa missão neste planeta? Como espécie que é muito inteligente, que hace parte de um sistema inteligente. Nossa espécie não é a mais inteligente, mas hace parte de um sistema que é muito inteligente. E assim, nós somos o pastor que vai cuidar das ovelhas, que vai cuidar de los ecossistemas complexos. A natureza criou sistemas complexos e, por último, criou uma espécie muito inteligente para manejar sistemas complexos. Então, esta é nossa função. E creio que quando criamos estas comunidades,
de apoyo mutuo para la reconstrucción de la naturaleza, hay que ser autosuficiente, no solamente en comida, no solamente en vivienda, no solamente en dinero. Nosotros necesitamos autosuficientes en felicidad. Isto é muito importante. Como ser ser uma pessoa autossuficiente em felicidade? É donde estou vivendo, isto me basta. Donde estou, isto me basta. Porque quando viajo, eu não viajo muito. Hago poucos viajes, muitas vezes a trabalho. E quando eu vou em cada lugar que vou ensinar de Brasil, isto é um paraíso. Fui a Colômbia uma vez, isto é um paraíso. Fui ao Equador, isto é um paraíso. Cada lugar que vamos, miramos as coisas e descobrimos que há tesouros em todo lugar, em todas partes. Há tesouros em todas as partes do mundo. Solamente necessitamos cambiar nossas gafas para ver estes tesouros que muitas vezes estão abaixo de nossos pés. Então é isto. E quando mi hijo, por exemplo, meu hijo mais pequeno tem 7, 8 anos, quando está na natureza, sai buscando, corre os animais, ele corre um lombrices, uma culebra. Não se pode agarrar culebra, não, mas ele... Então, a felicidade em contato com a natureza desperta este sentimento que nosotros en las ciudades no es posible despertar, es un sentimiento de maravilla, como se habla de admiración por el mundo natural. Este sentimiento muchas veces en las ciudades no es posible ver mismo la luna por causa de la polución. Mas si usted está lejos de las ciudades, usted puede ver la luna llena, puede ver las estrellas, puede ver los vagalumes, que son aquellos insectos que tienen luces, no sé cómo hablan en español. Entonces, esta maravilha da natureza, este sentimento de admiração, desperta em nós um sentimento de cuidado, de proteção da natureza. E assim, podemos trabalhar em cooperação. Isto que é nossa mais ideia central, trabalhar em cooperação, porque os agricultores, haciendo o modelo atual, estão trabalhando solos. Sim, porque quando começa a echar pesticidas, echar abonos químicos. ¿Qué están haciendo? Están matando la vida del suelo, están matando los insectos, están matando los pájaros, las cobras, los réptiles, los anfibios, están matando el todo. Están matando nuestros ayudantes. Pero si usted sabe cuántos millones de número de bacterias y microorganismos hay en el suelo del mundo. Es un número estimado, no se sabe la cuánta, pero es un número estimado que é um número 5 com 30 zeros. Um número 5 com 30 zeros. Não sei, essa palavra é quintilhões, não sei falar este número com 30 zeros. Então, quando matamos os lombrices, quando matamos as bactérias, vamos trabalhar solos. Todo o tempo, o agricultor vai trabalhar solamente com suas mãos. Mas quando estamos fazendo este modelo, que não echamos pesticidas, não echamos abonos químicos, estamos trabalhando, estamos despertando, traindo de volta para nosso trabalho conjunto, para ser junto com os micro-organismos, lombrices, aranas, com toda esta vida que pulsa no suelo, que pulsa em los árboles, em toda a natureza, são nossos ajudantes. E creio que este modelo é rico por isso, porque assim vamos produzir comida, vamos trazer de volta nossos arroios, nossas fontes de água, vamos trazer de volta nossos bosques biodiversos, multistratificados, com vários pisos, e vamos trazer de volta os animais, que quando destruímos os bosques, é primeiro que são expulsos, que são mandados para lejos. Para onde vão os animais que vivem nos bosques? Se morrem. Migram para outros lugares, mas se morrem. E assim estamos criando isto. Então, estamos fazendo muitos trabalhos em Brasil e em próximo ano estamos desenvolvendo, apoiando a construção de máquinas para facilitar o trabalho dos agricultores, dos pequenos agricultores e também para agricultores de grande escala, porque é uma demanda, é uma necessidade mundial trazer árvores
para trabajar, para inserir em nossos monocultivos, que são gigantes em Brasil. Pero há grupos de agricultores, conozco um grupo que trabalha também apoiando eles que fizeram uma plantadeira, por exemplo, uma máquina de sembrar soja que não se utiliza mais glifosato. Hicieron el último teste este año, quiero que el próximo año van a poner al mercado esta máquina. Imagínate que necessita mais, que é um dogma agora para a agricultura de monocultivo, utilizar glifosato. Hicieron uma máquina que sembra a soja em el pasto, de braquiária, que seja qualquer pasto, e não necessita echar herbicida para matar o pasto, para ser o que chamamos de siembra direta em Brasil. Não. Hicieron esta máquina. E a próxima máquina que estamos agora charlando com eles é ser uma máquina para podar os árboles a 4 metros de altura, porque assim podemos cultivar linhas de árboles dentro de plantios de granos, frutales com árboles para poda, e vamos começar a desenvolver esta máquina, creio que este próximo ano. Começamos a desenvolver e creio que no final de enero vamos poner em F4F uma plataforma para o pequeno agricultor que não necessita mais uma escalera, assim se uma plataforma com ruedas que pode transportar, fácil de transportar dentro dos sistemas agroflorestais para hacer a poda de los árboles que chamamos árboles madres a 4 metros e meio. Então, começamos a fazer esta plataforma que tem um sistema de segurança, não tem, não é, não se queda sempre na vertical, não há perigo de cair para os lados. Então, são estas coisas. E quanto mais agricultores familiares aprender este modelo, assim vamos começar com a inteligência del bosque, porque os bosques trabalham com a inteligência coletiva de los árboles. E assim vamos utilizar a inteligência coletiva de todos os agricultores. Esta é a ideia fundamental de conectar, por exemplo, com a Fundação Interandinos, com a realidade, que é a finca de investigação de ustedes. Assim, integrar uma grande rede para discutir, para amplificar estas vozes e pensar juntos como podemos melhorar este sistema para chegar de uma maneira mais simples, mais sencilla a todos os agricultores. Se há alguma pergunta, Steven? Bueno, sí, seguramente hay varias preguntas, Fernando. Gracias ahí por todo lo que nos compartes. Creo que es muy inspirador. Sí, pues como también siento esta charla un poco ese proceso también de los sistemas vivos, ¿no? Como esta actualización Sim. sistémica que será de este movimiento de la agricultura sintrópica, como en otras partes del mundo también le están apostando a regenerar o a construir, reconstruir, como dices tú, el paraíso en la tierra. Y me gusta mucho que partes desde ese lugar, ¿no? Como de esa parte más filosófica o como diríamos también, Aham. ese sistema de creencias que ha sido como tan moldeado desde un lugar que pues nos ha desconectado todo el tiempo y bueno, y como esta estrategia que habla de transición al campo, ¿no? Y cómo es clave pensarse en cómo volver ¿cómo se dice? Como, sí, a esta imitación de los sistemas vivos, cómo volver a conectar con estos sistemas vivos para asimismo transitar al campo de una manera, pues, que nos permita, como dices tú, apreciar esa simpleza de la naturaleza, ¿no? Y siento mucho que esas palabras que compartes va hacia eso, ¿no? Bajar el ritmo, pensar desde ese lugar más como holístico, podría decirlo yo también, ¿no? Como ese lugar que lo integra la parte social, ecológica, económica, ¿sí? Sin perder de vista que pues el que guía o la que guía es la naturaleza como maestra. Entonces creo que bueno, es muy chévere que lo nutras para mí desde ese lugar, porque a veces, bueno, desde aquí como el movimiento es a veces más joven, pues suele suceder que nos perdemos más en tecnicismos y en la forma. ¿M? Y creo que esto confunde más y marea más. Entonces, volver a hilar todas estas técnicas o estos modelos
o estas tecnologías desde ese lugar que es el de reconstruir ese paraíso en la tierra, pues me parece como una gran invitación y bueno, también como activar esas mentes creativas para hacer esas invitaciones cada vez más agradables, cada vez que no sea desde ese lugar de la competencia o como de la separación, sino realmente entendernos como seres en cooperación y bueno, y me encanta que podamos nutrir esta, digamos, como este paradigma desde esas conversaciones, ¿no? De esta conversación que puede realmente nutrir y que de eso se Ajá. trata, ¿no? Ir construyendo en las conversas. Hay, Dime, ¿sí me hay una, escuchas? O creo que sí, hay una pregunta aquí de Tatiana. listo. A ver, Me veamos. gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales motivos de fracaso de proyectos sintrópicos? Buena Sí. pregunta. Dale. Hay un ejemplo que es muy fuerte para mí, que empezó en 1999. Conozco un agricultor, Jurandir, que está trabajando con nosotros, es un instructor en la F4F, que habla del semiárido. Instructor Jurandir, en nuestra plataforma de aprendizaje online. Jurandir empezó a trabajar em 99 com 20 e poucos anos, 21, 22, acabava de fazer um matrimônio, estava recém, a, o Instituto de Permacultura de Bahia começou um projeto, e Jurandir le gostou participar, e foi neste projeto, esse cambiou a ser instrutor deste projeto depois de muitos anos. Eu uma vez perguntei a Jurandir, mas os números deste projeto são impressionantes. Mais de 500 agricultores, depois de 9 anos trabalhando neste projeto, implantaram parcelas assim demonstrativas. O semiárido não é para qualquer pessoa ser agricultura, não. Chove 400 milímetros, 500 milímetros. Ano passado, a lluvia foi 236 milímetros. E Jurandir está lá, haciendo agricultura. E perguntei, Jurandir, por que muitos agricultores não levaram adelante este projeto? Fernando, en mi región hubo un tiempo que llegó el gobierno ofreciendo para sembrar cebolla y tomate, ofreciendo dinero para se pagar así con largo plazo, y muchos agricultores migraron para el monocultivo de tomate y cebolla. Mi vecino migró, y cuando empezó a sembrar tomate, mis colônias de abejas nativas, Jurandir também cria abejas nativas, duas espécies principalmente. Perdeu 19 colônias de abejas, porque seu vecino começou a produzir tomate, echava pesticida, com a deriva, com o vento, os pesticidas mataram, solamente em uma semana, 19 colônias de abejas. O Jurandir quitou todas as abejas, levou para uma serra lejos de sua casa, uma das espécies que era mais sensível aos pesticidas. Pero este vecino não progrediu, porque em Brasil, tomate, em la estação de sequía, é num ciclo de 6 meses. Você hace 50 pulverizações de pesticidas. Echa 50 vezes 4 a 6 princípios ativos. Então, 6 meses são 180 dias. É quase a cada 3 dias é necessário fazer uma pulverização de pesticidas, 2, 3, 4 princípios ativos mesclados em uma aplicação. E quando ela na estação de lluvia, hacen hasta 90 pulverizações, 90 aplicações de pesticidas. Então, se você queda neste modelo muitos anos, você logo se vai quedar com câncer, com enfermidades graves, e se morrem as pessoas. E depois as pessoas comem este tomate, com todos estes resíduos de pesticidas, não? Então, isto foi uma coisa. Outra coisa que perguntei para Henrique, que é um grande aluno de Ernest, começou na mesma idade, Henrique estudava agronomia na Bahia, e é vecino de Ernest, assim, 100 quilômetros de distância, sua finca, e hoje produz muito em sua finca. É muito conhecido em Brasil, Henrique Souza de sua finca Ouro Fino. Vocês podem ver uma película de Henrique em internet chamada El Libro de la Naturaleza. Tem pode, em YouTube. É Libro de la Naturaleza, Fazenda, que seria Hacienda Ouro Fino, Fazenda Ouro Fino, Finca Ouro Fino, Henrique Souza. Este película de 7 minutos que Henrique ha hecho alguns anos atrás. Henrique produz muito, produz toneladas de açaí, que é uma palmeira em Brasil, que os frutos são muito saborosos, muito ricos, é considerado um alimento funcional.
tem muitos antioxidantes, produz muita comida. Mas uma das coisas que Henrique me ha dicho, a pressão social. A pressão social. E quando comecei a estudar psicologia social, entendi isto. Porque nós somos animais sociais. Então, nadie quer ser a persona, como se habla em espanhol, estranho, diferente. Não, nadie quer ser assim. Então, usted, e há muitos exemplos que são até assim, que parecem comédia. Por exemplo, eh, um banco na Espanha que todas as pessoas começaram a sacar seu dinheiro porque houve uma greve de bus, os condutores não quiseram trabalhar, então os pontos de bus estavam lotados, llenos de pessoas. Estava em frente, delante de um banco havia um ponto de bus lleno de pessoas. As pessoas que caminaram na carretera pensaram que aquele banco estava quebrando, mas não havia nenhuma relação com a bancarrota do banco. O banco não estava em bancarrota, era uma greve de condutores de buses que não queriam trabalhar, queriam melhores soldos. Então, todas as pessoas migraram para o banco para sacar seu dinheiro. Então, nós somos, há muitos exemplos assim. Nós hacemos solamente o que a grande maioria das pessoas fazem. Você vai comprar um produto na web. Se você vê lá assim, escrito, lo mais vendido, vou comprar este, é os mais vendidos. Então, se você não tem certeza, se há dúvidas, vou fazer o que a grande maioria está fazendo. É isto que somos animais sociais. Então, necessitamos criar uma ideia. Por exemplo, agricultura regenerativa não é possível volver atrás. Não. Cada vez mais pessoas estão ligando para ser agricultura regenerativa. Então, quando vamos falar com o agricultor, não podemos falar assim. Não, solamente são Juan, Pedro e Pablo que estão fazendo agricultura regenerativa. José não vai ser. Por que não vai ser? Porque minha comunidade tem 80 agricultores. Solamente 3 estão fazendo. Eu não vou fazer isto. São muito poucos que estão haciendo. ¿Por que a grande maioria não está haciendo? Então, necessitamos criar uma forma de dizer isto diferente. Não, José, a tendência que está haciendo, muitos agricultores estão migrando, estão cambiando para a agricultura regenerativa. Então, se falamos que há uma tendência, se cambia a ideia do agricultor. Então muitos estão indo, estão caminhando para este caminho. Então, eu vou pensar sobre isto. É uma questão de psicologia. Então, muitos projetos não caminham adelante, porque são muito poucos que estão fazendo, e a grande maioria, quem está fazendo? Neorurales. Que são neorurales? Não são agricultores profissionais que vivem da terra, que vivem na finca, não. A grande maioria, creem que em Colômbia há isto também, são pessoas da cidade que despertaram. A cidade não é um lugar bueno para se viver. Eu quero viver en el campo, donde hay agua pura, ar puro, donde hay árboles, bosques, pero aún estão vivendo nas cidades. 99% das pessoas que participam de nossos cursos, que participaram de muitos, de grande maioria de cursos que hicimos no passado, são neorurales, são pessoas que não são agricultores, são pessoas da cidade que têm um pé em la zona rural, que compraram uma pequena finca, que tem um projeto com alguém, ou que tem somente um projeto em sua cabeça. Então criamos esta plataforma F4F, F4F, para trabalhar com as cooperativas. Então, esta está sendo nossa estratégia. Buscamos associações, cooperativas, e conquistamos pessoas de dentro destas associações para que eles sejam agora nosso representante, assim. Entendi o que é isto. É assim que estão fazendo em Tanzânia, uma associação chamada Apopo, invita muitas pessoas de diversos setores da agricultura. Hace uma apresentação e assim convertem este representante em defensores da ideia. E estes representantes voltam a sua comunidade e começam agora a falar com os agricultores. Você conhece este projeto de agricultura regenerativa? É agrofloresteria, é melhor do que os teaces. E como é uma coisa muito diferente assim, porque a agricultura convencional trabalha em 2 dimensões, comprimento e ancho. Não, nós outros trabalhamos em mais dimensões,
ancho, comprimento, ancho, altura, tempo, porque há a sucessão natural. E isto, os agricultores nunca hicieron, não entendem. Solamente entendem, vou sembrar maíz. Maíz são 90.000 plantas por hectare, 9 plantas por metro quadrado, o espaço vocês têm que plantar assim, e quando chegar o momento de 4 horas, há que echar nitrógeno, e por assim, em cada fase do maíz, echa nitrógeno em este determinado tempo, depois cocerá, e se há uma plaga, echa este pesticida, se há uma enfermidade, echar este outro pesticida, é solamente isto. É muito mais simples, mas a natureza não é assim simples. Não há monocultivos na natureza. Então, este processo de empoderar os agricultores, então não é simples. Primeiro, é necessário fazer este reencantamento da agricultura, reencantar os agricultores, descobrirem que fazer agricultura é a atividade humana mais importante que existe no mundo. É a atividade humana mais acerca da natureza. Creio que estes são fatores que as universidades muitas vezes não ensinam para os técnicos, pero as grandes corporações que vendem pesticidas, que vendem abonos químicos, sabem disto. É só você falar com um agricultor, que o vendedor de pesticidas habla com ele. Juan, domingo vou em sua finca, vamos fazer um churrasco, que se habla em Brasil, um barbecue, vou levar o carvão e você pode comprar a carne que vamos fazer um churrasco. E assim liga o vendedor. O ambientalista, el ambientalista hace o quê? Só echa pedras em los agricultores. Está destruindo a natureza. De quem os agricultores vão ser amigos? De los vendedores de abonos, de los vendedores de pesticidas, que tratam bem os agricultores. Em Brasil, há hasta a noite del Oscar. Por exemplo, uma grande empresa Singenta que faz isso. Mis amigos, conosco amigos de grande escala, e seu padre não queria ir, vá ustedes, estou cansado de ir. Você tem que ir com uma roupa muito elegante, de terno, para aquela noite del Oscar. E quem ganha o Oscar? É o agricultor que mais utilizou aquele pesticida, que seja o mais caro. E quem ganha é o agricultor? Ganha uma estatueta del Oscar e ganha viagem de navio para Bahamas, para o Caribe. É assim que funciona. As grandes corporações, como tratam os agricultores. E os nomes, é impressionante. Os nomes dos pesticidas em Brasil. Há nomes como Regente, Maestro, Ópera, nomes que são muito bonitos para uma coisa que é um pesticida que se queda em solo mais de 30 anos, como o fipronil, que é para hormigas, como o glifosato, que se queda em solo mais de 22 anos, e assim vai. Então, é isto. Por isso que agora, quando hacemos um curso, nós não falamos solamente com o lado esquerdo do cerebro. Há que falar com o lado direito, porque o lado direito é a intuição, las artes, la música, la poesía, y es la parte que comanda muchas veces el corazón, porque la razón está en la cabeza, y la emoción es comandada, vamos a decir, pelo corazón, pero el lado derecho, sí. Necesitamos involucrar el lado derecho del cerebro, para que, y ahí la filosofía oriental dice así, que nosotros tomamos todas las decisiones por la intuición, e depois buscamos justificar com a razão. E que nosso maestro diz, creio que a primeira inteligência é a intuição. E depois é a razão. Então, este é o grande problema. Necessitamos fazer esta primeira tarefa, que empecé falando, estes temas que são viáveis, econômico, social e ecológico. Apresentar isto para os agricultores. Aí a segunda tarefa é que isto não é a garantia que vão adotar. Mesmo vendo como foi em Brasil, os agricultores produziam mais de 500 agricultores. Havia agricultores que produziam antes 800 quilos de higuerilha,
que se fala o ricino, higuerilla, que se abre em espanhol. Ricino, 800 quilos de semilla por hectárea para ser biodiesel. Depois do projeto, havia agricultores que produziram 2 toneladas de higuerilha, frijol de palo, frijol comum, sésamo, que é o gergelim, como se habla em espanhol, gergelim, e depois frutales, madeiras, produziram muito mais. E muitos desses agricultores abandonaram, desistiram do projeto por la pressão social ou por outras pressões, por pressão econômica, para ganhar mais dinheiro com a agricultura, produzindo um monocultivo como tomate, que você em Brasil pode ganhar em 6 meses 1 hectare de tomate, você pode ganhar 60.000 reais, que seria em torno de US$ 10.000 em 6 meses. Mas há um custo de sua saúde que não há quem pague, não? Sua saúde vai para... Se morre em poucos anos. Wow, Fernando, muchas gracias ahí por esa respuesta. Y bueno, sí, creo que a varios nos aterriza en varios contextos que aquí vivimos. Bueno, aquí varias personas en los comentarios pues también dan sus aportes sobre lo que siente que limita un poco el alcance de esta tecnología a los agricultores. Y, y bueno, ¿no? Como dices, no hay que entrar desde esa otra parte del cerebro que no es racional, más intuitivo para tocar esas fibras, ¿cierto? Y poder ahí como seguir aportando este movimiento y creo que pues por eso los jóvenes somos claves ahí en ese proceso y seguirán siendo claves para poder desarrollar ese cambio, casi que cambio cultural. Aquí hay un comentario de Fabiola que me parece chévere, que dice, Fernando, la investigación acción participativa eh, es una metodología de Faz Borden, que es un sociólogo aquí colombiano, que precisamente su objetivo es la participación activa de los agricultores y que como mencionas, perdón, y que como mencionas, eh, mm, pueden transmitir a otros agricultores y empoderarlos para reencantarlos, como comentas. Bueno, aquí varias personas nos comparten un poco sus experiencias. Dice, buenas tardes, en mi opinión no hay fracaso. Dice una persona, si se trata de agricultura de procesos, más bien llamada agricultura sintrópica. Hay dificultades que se pueden superar, pero no hay fracaso. Más mensajes. Dice Tatiana, a ver, si no poder tan fácil. Comprendo esas perspectivas de la mirada de personas convencidas de que ese es el camino, como quienes estamos en este espacio, pero lastimosamente se han habido fracasos en algunos proyectos donde se ha querido ampliar a muchos agricultores sin que tengan las bases técnicas y éticas. Al fallar el sistema, porque no hay un buen manejo, la gente se decepciona y no quiere seguir. Bueno, también es alguna realidad que sucede muchas veces, como esa ausencia de la calidad, de lo técnico, de la viabilidad, como dices tú. E a outra coisa, esta resposta aqui que você está lendo, me acordei de uma palavra que Jurandir falou outro dia. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, não, vamos fazer fundos de investimentos. Instituições que têm dinheiro e querem fazer, que hoje está muito comum isto, querem fazer projetos de crédito de carbono. E assim necessitam compensar milhões de toneladas de carbono. Então, digo, não, vamos financiar um projeto, temos dinheiro para ser 3.000 hectares de agrofloresteria, 4.000 hectares, como Amazon.com, Google, que estão fazendo isso na Amazônia. Pero nós não podemos trabalhar por hectare. Nós necessitamos trabalhar por família, porque cada família tiene su tamaño de su mano de obra. Entonces, no es posible llegar en una familia, usted quiere dinero para hacer agroflorestería, necesita hacer 4 hectáreas. Como fue un proyecto, creo que de Google en Amazonía, o Amazon.com.
Você tem necessidade de fazer 4 hectares, 2 hectares de conservação e 2 hectares de agrofloresteria. Pero como uma família de agricultores vai fazer 4 hectares? Muitas vezes sua terra não é sembrado 12 hectares. Por exemplo, todas as famílias que sembram café em Minas Gerais, que é o maior produtor de café em Brasil, são 95 mil famílias. 95 mil de pequenos agricultores que têm desde 1 hectare, ou menos que 1 hectare, hasta 3, 4 hectares. E vivem assim, com 3, 4 hectares. Mas é incrível a rentabilidade. Por exemplo, conheci uma família que era solamente a madre, o padre e o filho de 16 anos. Sembram 3,9 hectares de café. E ela me ha dito, quando começamos a trabalhar com eles, Fernando, quando empecé, quando tivemos este matrimônio com Sebastião, eu era muito pobre. Não tínhamos terra, não havia terra. Padre de Sebastião, que nos regalou este pedaço de esta finca de 3, 4 hectares, e começamos a sembrar café. Aí perguntei, qual foi sua rentabilidade no passado? Quanto esta produção? 245 mil reais. Isto é como $50.000. Pero quanto é o salário mínimo, sueldo mínimo em Brasil? Menos que $300. $267, $267 é o salário, o soldo mínimo em Brasília. Esta família de 3 pessoas, sembrando 3,9 hectares de café, em 2023, sua renda, o bruto, não é? Depois eu perguntei, mas quanto você comprou de abono? Abono aqui. Foram $10.000. Então, foram $40.000, praticamente, de líquido para uma família de 3 pessoas. Sua hija estava muito feliz, porque comprou um móvel de $1.000, comprou um coche e falou, não quero ir para a cidade, não, quero estar aqui é meu lugar, nesta finca, produzindo café, de excelente qualidade, tudo acima de 80 pontos, né, que se chama em Brasil, que se fala que é café especial em Brasil. Quando as pessoas que bebem café, que falamos que o grader, são pessoas especializadas a provar café, tudo su café acima de foi 84 pontos. Então, este é o caminho. Hacer sistemas complexos, com famílias de agricultores, com terra pequena, 3, 4, 5 hectares. É possível viver. Porque não há esta ganância de acumulação, esta ideia que quanto mais dinheiro, melhor. É isto que falei. A felicidade que é ser autossuficiente. O que tenho é suficiente para viver bem. Tenho água pura. Qual é a verdadeira felicidade? Uma comunidade que trabalha todos juntos, apoiando os vizinhos, se apoiando mutuamente, e que tem ar puro, água pura, comida sana, uma vida boa. E outros podemos. Há tempo assim para ser cultura, para aprender um instrumento musical, para aprender, para ler, para ser poesia, para tocar piano. É possível tudo isto. E quando vamos para a cidade, o que há? Muito trabalho utilitário. As pessoas solamente são um instrumento para alguém mais ganhar dinheiro. E assim, se despierta muito temprano, aí toda a carretera se perde muito tempo com bus, com transporte, a ida, quando se volve, e assim chega depois ao fim do mês. Isto não é vida. Mas vida é reconstruir a natureza. Então, é isto que necessitamos fazer assim. Então, pero, deixa eu volver àquela pergunta que estava falando, só um minuto. Aqui. E então, isto não podemos aceitar muitas vezes. Não vamos impor ao agricultor, que fazer o que estamos fazendo hoje. Não, 1 hectare não. Vamos fazer 30 por 30 metros, no máximo 40 por 40, um projeto piloto, pequeno. Você consegue, sua família, administrar, fazer o mantenimento deste projeto. Necessitamos todo o tempo estar a cerca. Então, estamos construindo agora instrumentos de monitoramento, assim, para o agricultor saber o tempo exato de fazer
É o momento certo de fazer o mantenimento. A poda da banana, a poda dos árvores madres, fazer o deserde seletivo. Há muitas ações, mas este é um processo de educação dos agricultores, que não podem ser solos. Então, nossa ideia é assim, criar esta plataforma para que os outros possam entender todos os processos e cada instituição ser seu próprio maestro, ser seu próprio professor, e cada agricultor se convierte em seu próprio maestro, em seu próprio professor. E assim vamos caminhar muito rápido. Uy, muchas gracias, Fernando. Eso es muy, muy chévere. Lo que es algo para resaltar que me gusta mucho de ti. Y es como construir esa autonomía en los conocimientos, ¿no? Y cómo realmente cuando nos alineamos con estos procesos de pequeños, con calidad, como donde uno tiene el privilegio de observar y ver su desarrollo, pues es casi que ese es su maestro, como dice su maestra, ese tiempo de observación que tuviste de esos procesos. Entonces, muy chévere. Aquí hay una pregunta de Cristian que dice aquí en Colombia todavía es muy complicado y costoso acceder a la formación en agroforestería, lo que hace que el número de agricultores sea muy reducido. Un gran desafío es lograr que la formación sea más accesible. Creo que bueno, ahí estaría muy chévere también para que nos compartas un poco el contexto de Forest for Farming. Creo que tiene como intención también responder a esta pregunta. Outra coisa que necessitamos também poner atenção. Agricultor, vamos começar a ser agrofloresteria, acompanhar este agricultor. Aí o tempo passa, o agricultor começa a produzir. Que é produto, Fernando? O que vamos fazer? Não podemos vender este produto como commodity, não? Porque um amigo, meu amigo que trabalha com os pequenos agricultores lá de café, que compra um café dos pequenos agricultores, mas prueba, bebe o café, pues llegó un agricultor, tomó el café. Este café es bueno, esta bebida es especial. ¿Cuánto es el quintal? ¿Cuánto usted quiere vender un quintal de este café? No sé. Nunca puso precio en su café. Nunca. Porque el precio es la bolsa de Chicago, los Estados Unidos que ponen precio no café. Eles que dizem quanto vai custar 50 quilos de café. Quanto vai custar uma bolsa de café de 50 quilos? Não é o agricultor. Então, isto, todo o trabalho, todo o tempo se dedicando a sua profissão, todo, desde el sembrar o café, quando empieza com 2 anos, 4 anos, 5 anos, empieza a produzir, todo esse trabalho de cosechar, que agora é muito difícil buscar pessoas que cosecham café, não há mano de obra em zonas rurais, não há em Brasil, para cosechar naranja, para cosechar café, para hacer qualquer coisa. É muito difícil, porque os jovens não querem ser mais isso. Então, já é caro buscar estas pessoas. Por exemplo, em ovelhas, estão tosqueando as ovelhas, quitando a pele das ovelhas para ser a lana, não? Buscando pessoas em Uruguai, em Brasil. Porque não há em Brasil. Pessoas que tosquiam, que quitam a lana das ovelhas no sul do Brasil, estão buscando pessoas em Uruguai, não há. Então, necessitamos criar estratégias, por exemplo, agora em janeiro, vamos publicar um manual, um libreto pequeno, mas com todas as explicações. Depois, na escola de F4F, você vai poder ver como fazer um desidratador de frutas. Agora em janeiro vamos publicar ele. Creio que em finais de janeiro vamos publicar. É muito simples, que você usa madeira, não usa sol, não é solar. Por quê? Porque se você empieza a secar, por exemplo, banana, empieza a secar goiaba, mango, pode ser plantas medicinais, pode ser outros frutais, empieza ervas medicinais e ervas medicinais, mas chega às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, aí não é mais sol. E se você empezou, a fruta não pode esperar. Mas este é com madeira e é muito, como se diz, muito eficiente, com pouca madeira. É um secador que tenho já há muitos anos, desenvolvido por Ernest. Então, busquei uma pessoa que desenhou, todo perfeito, sacamos fotografias. Então, está tudo explicado. Qualquer pessoa, um bom profissional que sabe soldadura, é possível fazer isso. Assim, você cosecha seus frutos, desidrata, assim você vai buscar outro mercado. Porque quando você cosechou uma banana,
Se cosechou a banana, hay que vender, ¿no? Y necesita cosechar verde, porque ¿cómo va a transportar una banana madura? Este no es el mejor punto de cosechar. El punto de cosechar una banana es cuando está empezando a quedar amarillo en el racimo. Quando está lá com a planta, aí é o ponto máximo de açúcar. Aí você cosecha, empieza mais um tempito a amadurecer, assim tu vai desidratar. É incrível o sabor. Muito melhor que qualquer galleta com relleno, muito melhor, muito mais saudável, super dulce, super, super dulce. Então, isto cria um produto de altíssima qualidade para o agricultor. E ele sai do commodity. Não vai vender em Brasil, se tem este dito que se vende banana. Ah, quando uma coisa é muito barata, isso é preço de banana. Ah, isso é preço de banana, isso é uma coisa muito barata. Não. Ernest pagou sua finca com banana desidratada, $150.000 em 2 anos, na década de 80 com este modelo de desidratador. Então, vocês podem secar cupuaçu, que é um fruto muito saboroso amazônico, que cresce muito bem em muitas partes da Colômbia, que cresce, então pode secar muitas coisas. E assim, é o mínimo de processamento, se agrega um valor, se quita a água, então o agricultor vai transportar uma coisa com muito menos água, então você pode transportar muito mais. E assim, salimos do commodity, daquele preço baixo. Saímos do atravessador, que se abre em inglês, middleman, aquele que ganha muito dinheiro. Não, porque você agora tem tempo, você pode com calma buscar vender isto melhor numa cidade maior, numa cidade mais grande, e criar assim. É um processo. Para você se converter num empreendedor, é um processo. Mas depois que você cria, constrói seus clientes, as pessoas que querem comprar, que sabem que seu produto é bueno, isto é uma cadena que é muito difícil se romper. Mas para construir toma um tempo, mas não é impossível. Mas é uma coisa que é perfeitamente possível. Por exemplo, hoje, Ernest vende seu cacau a R$ 250 o quilo. Isto são $60, um quilo de cacau. Um quilo de cacau crudo, não é tostado, é 4% de umidade, $50. Ele cultiva somente 5 hectares, mas, pero Ernest reconstruiu 340 hectares de bosques, porque quando comprou sua finca, eram pastos destruídos. Sembrou cacau em 100 hectares no primeiro ano, depois de muitos anos abandonou 100 hectares e somente hoje cuida de 5 hectares. Os outros 335 hectares se converteram em bosques assim, muito ricos. Que muitas vezes há cacau, mas é pouco porque não se pode mais. Então, ele cosecha de algumas áreas, mas somente são 5 hectares. Mas nós necessitamos de um cacau de boa qualidade. Hoje, que o cacau está com preço altíssimo, não? Em virtude desta enfermidade em África, que é o Swollen Shoot Virus, que não legou ainda, aún não legou em América do Sul. Mas creio que este é o caminho, assim. Oferecer instrumentos. Por quê? Porque qual foi o principal motivo de criarmos a Force for Farm? Porque nosso CEO, que é o Hannes, o diretor da instituição, trabalhou muitos anos em África, mais de 20 anos, com projetos de carbono. E que Hannes percebeu, alemão, percebeu que os pequenos agricultores nunca poderiam implantar um projeto de carbono, porque os projetos de carbono são com monocultivos e acima de 400 hectares, porque os investidores não interessam em áreas pequenas. Então, todo esse tempo, o que Hannes viu? É o sofrimento muito grande do pequeno agricultor que não acede à cadeia de valor, não é possível, não consegue aceder ao mercado, não consegue aceder à cadeia de valor das grandes companhias que compram cacau, que compram café da África, que são grandes mercados na Europa, mas este pequeno está nas mãos das atravessadoras, que pagam um valor mínimo e assim exploram, né, os pequenos agricultores. Então, nossa ideia foi criar um instituto que trabalha com cooperativas, associações de pequenos agricultores, para que eles tenham herança humana, não necessitem mais comprar pesticidas, insumos químicos,
e nós outros apoiar que ele busque um bom mercado para seu produto. Porque para buenos produtos há mercado. Solamente necessitamos construir estes buenos produtos. Assim você faz um produto, por exemplo, a finca de José, lá de Colômbia. Aí produz um produto agora, tem seu nome, sua direção. Então, a pessoa que compra esse produto sabe de quem? Ah, comprei de José, de la finca Três Pontos lá. Então, você conhece o produto. Então, a garantia é um produto que você está produzindo. As pessoas sabem quem é José de la finca lá de Putumayo que está produzindo. Então, esta é nossa ideia. Desta maneira, fazer com que o dinheiro da comida, uma boa parte llegue ao seu verdadeiro destino, que é quem produziu, os pequenos agricultores. Bueno, Fernando. E, e nossa também uma ideia que nós temos assim, se você vai implantar uma agrofloresteria, pense grande, pense grande, empieza pequeno, assim vai caminhar rápido. Mas muitas vezes, com nosso entusiasmo, nossa vontade muito grande, começamos uma área muito grande, mas não é possível manejar tudo isso e assim abandonamos. Porque se você não domina toda a tecnologia, então empieza pequeno, mas estou pensando grande, mas empieza pequeno, porque se você comete um erro, este erro é pequeno. Como uma amiga que começou a plantar 5 hectares de café, pero não fizeram una descompactación del suelo. El café, cuando a la estación sequía, se murió. ¿A qué quisimos de...? ¿Cuál fue nuestro error? Cuando abrieron el agulheiro donde estaba el café, descubrieron las raíces de café llegaban a 20, 30 centímetros y así no conseguían penetrar en el suelo. Entonces, no construyeron resiliencia para toda la estación de sequía. Raíces profundas pueden resistir a uma estação forte de sequía. Tiveram que fazer todos 5 hectares de novamente. Então, você empieza pequeno, domina a tecnologia. Um pequeno erro não custa caro. Mas se você empieza grande, um pequeno erro pode custar muito caro. Bueno, E Fernando. agora, por exemplo, nós começamos essa Cacau em Sintropia, com subtítulos lá em espanhol, em inglês, em 5 línguas. São 90 classes com Ernest, de 10 minutos. Nós gravamos em Sufinca ano passado, 2 vezes fomos em Sufinca, em Bahia. E assim, é muito difícil, porque não hicimos um curso assim, todo lá informação, há muita informação rica, como podar o cacau, como sembrar, como tratar os árvores, mas não hicimos isso assim em vários dias. Quando o Ernest começava a manejar um sistema, começamos a perguntar, então são charlas que hacemos com ele, mas são 900 minutos, 900, são 90 classes de 10 minutos que vamos publicar 2, 3 por semana, porque estamos fazendo edição, mas isto vamos poner lá. E agora em janeiro vamos fazer um curso com Ernest em Amazônia, que vai ser uma semana, que vamos começar em uma que falamos em Brasília, que é capoeira. Capoeira é uma mata secundária que já foi destruída há muitos anos. Aí os árvores crescem, mas são árvores finos. Há muitos sistemas assim, né, que já foram destruídos há muitos anos. Então, há árvores. Então, como começamos numa capoeira, numa mata, num bosque secundário? Como talar os árvores? Para onde? A direção, o sentido que vamos tombar os árvores. Então, vamos também fazer películas sobre isto. Como começar o plantio de cacau, por exemplo. E depois vamos poner todas estas classes também em nossa instituição, né? E há muitas coisas que já está com nós gravações que hicimos, classes, pero há todo este trabalho atrás de las câmeras, não? Que é fazer a edição, cortar, fazer este trabalho que toma muito tempo. E ao mesmo tempo necessito manejar nossos agroflorestas para hacer mais películas. Então, são muitos trabalhos ao mesmo tempo que estamos fazendo, mas creio que
E assim, o que queremos, por exemplo? Como vamos fazer este curso em Colômbia em fevereiro? Me gostaria muito que a realidade, depois, fosse um destes locais, um destes lugares, que há um mapa, depois vamos pôr isso em nosso sítio web, na web, no Forest for Farming, há um mapa do mundo com pins. Então, se você clica no mapa de Colômbia, vai ter o pin da realidade. Então, se clica neste pin, aí surge que hace a realidade. Há mídias sociais. Onde é sua finca? O que eles oferecem? Oferecem cursos. Então, é uma grande rede de agrofloresteria sintrópica. Solamente porque nós outros estamos muito específicos, né? Porque há muitas tecnologias que ensinam construção com bambu, são coisas importantes, mas nós outros estamos muito especializados, que é solamente isto. Só vamos falar de agrofloresteria sintrópica, que creio que já é um tema muito, muito grande para falar. Opa, Fernando, bueno, muchas gracias ahí por todos tus aportes, por ese gran trabajo que están haciendo con Forest for Farming, por abrir el conocimiento también a muchas otras personas y bueno, por inspirar con esas palabras, estos consejos de siempre, bueno, darle valor agregado a esto que producimos, bueno, a lo que se busca producir. También esto que dices de la Amazonía, muy chévere también, como ver esos otros contextos en donde también podemos entrar a dialogar con ese espacio y en búsqueda de dejarlo mejor de lo que lo encontramos, por decirlo así, optimizándolo y también como atreverse un poco a sentirnos más integrados a este gran ecosistema. Entonces creo que es muy, muy poderoso. Aquí hay un comentario muy chévere de Yuma. Nos pregunta, dice, ¿podrías contarnos un poco cómo has logrado que los campesinos se abran, a lo que es más, perdón, dice campesinos se abran, que lo más importante no es hacer todo muy rápido, como en la agricultura convencional, sino bien hecho y efectivo? Dice, en nuestra comunidad estamos iniciando un proceso sintrópico con mujeres y ha sido un poco difícil convencerlas de prestarle atención a pequeños detalles técnicos, como podas bien hechas, maderas bien apoyadas en la tierra, y demás. Entonces, no sé si nos quieres compartir un poco de tu perspectiva. Este projeto que está sendo, por exemplo, Lucas, lá no Equador, em El Equador, né, Regeneration Field Institute. Da mesma maneira, estamos fazendo um projeto em Tanzânia, em África, que é assim, treinamos agricultores que são promotores, lead farmers, que chamamos em inglês, são promotores. Estes agricultores, nós acompanhamos eles para implantar uma parcela de 30 por 30 em sua finca. Eles vão aprendendo com sua parcela e depois eles se convertem em um promotor e vão buscar outros agricultores acerca de eles e vão apoiar estes agricultores. E assim é um sistema de pirâmide, que estes agricultores começam a empoderar outros agricultores. E desta forma se multiplica o conhecimento, porque isto é fundamental. Como se habla em espanhol? Os semelhantes. Se habla semelhantes, similares. Ajá. Solamente hago o que uma pessoa similar está fazendo. Então, não funciona um técnico como eu ligar e falar, porque você é de outro país, você não entende nossa realidade, você tem seu sueldo todo mês. Não. Mas se há um agricultor como ele, que vive em sua comunidade, que está fazendo, e empieza a acontecer, empieza a passar outra coisa, que Luiz, que trabalha em Chiapas, em México, nos ha dito, em Brasil se passa isso também. E muitas vezes, em comunidades, quando apoiamos um agricultor que vimos, este agricultor entendeu, vamos apoiar para ele se converter em um promotor. Outros agricultores começam a ser sabotagem com ele. Se habla de sabotagem? Começam a enganar, porque se surge assim uma envidia. É a mente humana. A mente humana é muito complexa. Então, é um processo que você necessita muito mais ser um antropólogo, um psicólogo, do que um agrônomo, um biólogo. Necessita muito mais conhecer
los medios de la mente humana do que la técnica. Esto se pasa muchas veces. Entonces, esta es la manera que estamos trabajando. Y otra cosa que es fundamental. Nosotros es un proceso sutil, así, que parece, es sutil. Nosotros no llegamos y ofrecemos. Ah, vamos fazer isso em sua finca. Juan, vamos fazer isso. Não, não oferecemos. Nosotros propomos assim, vamos fazer um curso. Um curso. Aí aparecem os interessados, as pessoas que têm interesse. Esta pessoa, aí explicamos o projeto. E se esta pessoa quer, se ela quer fazer isto, necessita ser alguns passos. Ah, você quer? Então você vai contestar este formulário, vamos analisar, porque quanto mais difícil é esta pessoa entrar em nosso grupo, mais esta pessoa vai valorizar este processo, vai valorizar o grupo. Se é muito fácil uma pessoa adentrar em um grupo, esta não vai poner valor. Não. Então, criamos um sistema que não é fácil entrar. Criamos uma aura, uma ideia assim. Isso não é fácil. Nós queremos muito, pero nosso entusiasmo, nossa vontade não pode contaminar o processo. Porque muitas vezes nós não sabemos qual é a real motivação dos agricultores. Em África se passa muito isso, e em Brasil também. Os agricultores vão participar de um processo porque vão ganhar aquele dia um dinheiro, ou vão ganhar um machete, ou vão ganhar uma tijeira, ou vão ganhar uma motosserra, ou vão ganhar um almoço, ou vão ganhar que seja qualquer coisa. Muitas vezes é por isso que vão participar de uma conferência. Não sabemos a real motivação. Então, necessitamos criar um processo que não é linear, mas é um processo que buscamos descobrir, assim, de uma forma, por outros meios, qual é a real motivação de participar deste processo. Assim, não, este agricultor realmente quer, porque contestou nosso formulário, enviou as fotografias, enviou a entrevista, enviou a película que pedimos para hacer, ha hecho tudo. Ou seja, é necessário um esforço. É necessário este esforço. Por quê? Porque senão, muitas vezes, se você está... Porque nossa vontade de cambiar o mundo, queremos que todas as pessoas hagam isso, mas o que se passa por trás de los ojos de las personas, la mente, não é possível. Não há um instrumento de raio-x, de raio-x. Não. Então, temos que criar um processo para descobrir a vontade, realmente qual é a gana desta pessoa de participar do processo. Assim, é mais uma garantia, a ideia é garantizar que haga, que não vamos, como se diz em Brasil, patear perro morto, não? Não vamos patear um perro morto. É isso, como se pregar no deserto, assim, né? Fazer um sermão no deserto. Assim, é uma coisa que não tem futuro. Não há futuro para isso. Então, necessitamos criar isto, que sempre a atitude de participar está saindo de los agricultores. Nós criamos um processo, criamos um palco, um lugar, mas as pessoas há que caminhar para chegar até nós outros. Isso é muito importante. Uma pergunta aqui: como é o câmbio climático está afetando ou poderia afetar os projetos de agricultura sintrópica? De Sebastião. Outro dia li uma notícia de um periódico que dizia assim: o cultivo de café em Minas Gerais está ao borde do colapso. Nós visitamos em 2024 que foi uma sequia, houveram sequias antes, creio que foi 2014, 2019 e agora 2024. Pero a sequia de 2024, os especialistas disseram, foi muito pior que a sequia das outras duas de antes. Por quê? Aonde no Brasil estão talando os bosques de Mata Atlântica. Por que em Minas Gerais café cresce também? Porque o clima de Minas Gerais não é mais, com muitas florestas, muitos bosques, era muito similar ao clima de Cafa, na Etiópia, onde coffee arábica chegou.
que são altitude de mais de 1.000 metros, 1.500, que é assim em Minas Gerais, um clima ameno, temperaturas bajas, não há heladas, mas temperaturas amenas, há chuva mais de 1.000 milímetros, pero com a tala del bosque, a destruição, e o câmbio climático, uma coisa se suma a outra. E assim, esta notícia, e vimos muitos afetados, muitos, completamente assim, secos. E também foi que a sequia, o café estava lendo, lendo sus granos, se granos quedando llenos, houve uma sequia de 40 dias. Então, também houve esta perda. Então, são muitos fatores que, talando os bosques, sumando com o cambio climático, está cada vez mais difícil, não somente para os monocultivos, não, para nós outros que queremos sembrar árvores também. Então, para ambos. Mas, se você já, hoje, se você já há uma agrofloresta de 10 anos, então a resiliência é muito mais grande, a resiliência. Porque você se estabeleceu os hongos. Eu posso ver em minha finca, onde há bananas que sembrei há 10 anos, agora tenho, ai, 9% de matéria orgânica em solo. Empecei com 2 ppm de fósforo, agora há 19. Empecei com 2,5 por cento de matéria orgânica, agora é quase 10%. Então, este ano, houve 7 meses, zero chuva. Zero. 6 meses e meio, quase 7 meses, zero chuva. Zero. Parou em abril e somente regou em fins de novembro. 7 meses. E as bananas quedaram muito bonitas. A jabuticaba produziu. Então, mas é um sistema de 10 anos. Mas quando começamos agora, para nos primeiros 3, 4, 5 anos, muitas vezes tudo que poner riego nos primeiros 3, 4 anos, mas depois, quando os hongos se estabelecem, isso depende de cada lugar. Se sua terra é muito rica, já empieza num solo mais rico, as coisas caminham mais rápido. Mas quando empiezam em sistemas com solos muito degradados, estou muito lejos de sistemas de abundância. Então, caminha mais devagar. Então, o que hacemos agora? Quando sembra um frutal, entra um pouco de abono, isto pode acelerar os processos. Então, não é um insumo, mas é um catalisador. É um elemento que agrego, que busco para acelerar os processos, porque estou sembrando árvores em grande cidade. E isto é possível ver onde trabalhamos. Empecé a sembrar linhas de árvores mais cerca, não mais com 3, 4 metros, mas 1,5 metro. Porque 7 meses de sequia, o pasto não resiste 7 meses. O pasto se morre, se queda solo e desnudo. Mas um arbol não. Um arbol que é nativo desta região está acostumado muitos anos, 5 meses. E outra coisa, há uma flexibilidade. Por exemplo, você mira o eucalipto na região australiana, que pega Indonésia, em toda aquela área, região, não somente a Austrália, mas eucalipto é nativo daquelas islas, todas, Tasmânia, toda aquela região da Austrália. Há mais de 700 espécies de eucalipto. Pero há espécies de eucalipto que crescem desde o nível do mar, zero, hasta 1.200 metros de altitude. Então, é flexível, cresce bem a 1 metro, 100 metros, 500 metros, hasta 1.200. Então, há uma flexibilidade. Mas, mas mientras o cambio climático se vai apertando cada vez mais, vai empurrando, vai levando as espécies para os extremos de sua flexibilidade. Seria como eu busco uma espécie de eucalipto, vivo em um lugar que a altitude é 1.200, e trago uma espécie de eucalipto que os botânicos dizem para mim, não, esta espécie, Fernando, cresce solamente até 900, hasta 900 metros de altitude, mas vou sembrar em 1.200. Já existe, por exemplo, sembrei eucalipto de glupta, que é eucalipto arco-íris. Não cresceu bem, porque depois descobri que necessita de muita água. Depois sembrei outro eucalipto glóbulos, que cresce muito bem em Portugal, que cresce muito bem no sul do Brasil. Le gusta o frio, não le gusta mi clima. Então, tinha uma flexibilidade, mas quando levei esta flexibilidade ao extremo, a espécie não suportou, se morreu. Quando eu podei os eucaliptos globos, se morreram muitos. Quando sembrei o eucalipto de grupo, não cresceu nada, cresceu muito pouco.
Mas quando sembrei Pelita, sembrei Ouro Grande, cresceram na maravilha, se quedam muito, se podam, todos rebrotam com força. Agora, não lo sei qual é a flexibilidade mesmo de los árboles nativos. Porque antes eram 3 meses de sequía. Hablando com os agricultores maiores, não? Com 80 anos, 90 anos. Ah, Fernando, aqui havia grupos de venados, de 50 venados. Por isso que meu lugar chama Chapada dos Veadeiros. Que é veadeiros em relação aos venados, mas não los animais venados, em relação a los perros venadeiros, perros que caçavam venados. Então, porque havia muitos grupos de venados, 3, 4 espécies de venados. Hoje, você vê um, dois, você é rico. Então, eu não sei hasta quando, conforme, mientras va, o cambio climático se vai cada vez mais forte, mais forte. Mesmo os árvores nativos, não sabemos quando será o limite de los árvores nativos. Será que vamos chegar um tempo que será 8 meses de sequia? 9 meses de sequia? Isto nunca se passou em Rio. Sempre foram 3 meses, 4 meses. Havia lluvia em agosto, não há mais. Desde que cheguei em 2007, ainda havia uma, duas, pero muitos e muitos anos não há mais lluvia em agosto, que chamavam as luvas del Maranhão. Não é mais, porque é quando florescia o Maranhão. Não é mais essa chuva. Solamente a chuva não havia, parava em maio, agora para em abril. 15 de abril para as chuvas, e depois volvia em setembro, outubro, agora volve. Há anos que volve em novembro, este ano quase em dezembro levou a chuva. Então foram 6, 7 meses de sequia. Mas hasta quando os árvores nativos vão resistir a isso? Então, é uma coisa que não sabemos, porque não sabemos quão forte é esta flexibilidade de cada espécie, seja exótica de outros países, que se naturalizaram brasileiros, como jaca, como mango, jackfruit, mango, naranja, muitos árvores, né? Ou seja, os próprios árvores nativos. Quanto mais bosques multistratificados e biodiversos construímos, a experiência de Ernest me ha dicho que quando llegue em 500 hectares é possível cambiar o regime hídrico da região. As lluvias podem chegar mais, mas solamente quando chegamos ao ponto de 500 hectares de recuperação dos bosques. O que passa em Brasília, que está passando é o contrário. Como estamos talando o cerrado, por exemplo, as chuvas estão na metade. Hasta 2007 chovia 2.000 milímetros por ano. Hoje está chovendo por ano 800, 900 milímetros. Então, menos que a metade estamos vivendo agora. Pero os árvores ainda aún crescem. Mas qual é o limite? Não sabemos. Né? Então, cada vez que o cambio climático é mais forte, é mais difícil também para nós recuperar os bosques. Mm. Bien, Fernando, muchas gracias ahí por todos tus aportes. Creo que de un gran valor. Y bueno, sí, ahí también como yo lo veo sintetizando un poco ahí todo lo que nos compartes, sí que siento que es importante que cada contexto tiene también su solución, digamos, regenerativa y debe leerse muy bien ese contexto, esa dimensión social, económica y ecológica de cada lugar y construir una estrategia para cada espacio que incluya las necesidades de todos los seres involucrados. Há uma pergunta interessante aqui, Steven. E Sí. como hacemos los que não temos nem dinheiro Ujú. para ter terra? Dije, Eu não tenho terra. Eu estou sembrando todas estas agroforesterias em uma finca que não é minha. Não é minha, nem de minha esposa, não. É uma comunidade que pertence a um centro budista. Nós outros construímos nossa casa nesta finca de 46 hectares. Nossas agrofloresterias são 13 hectares, creio, que são fizemos muitos testes assim, são muitas das que depois abandonei, que estou agora traindo de volta, pero a terra, nem onde construímos nossa casa, a terra é nossa, solamente a casa é nossa. Se um dia decidimos sair daqui, podemos vender a casa para outra pessoa que seja
del centro budista. Não podemos vender para uma pessoa que seja de fora, mas creio que graças a poder fazer isto, o que se passou é que houveram muitos apoios, porque se quedou claro que não era um projeto de meu interesse personal, porque qual pessoa sembra um árvore que vai viver 500 anos que não seja sua terra? Qual pessoa alquila na terra que vai sembrar árvores para 300 anos? Eu não alquilei, não. Me cedieron a terra e me disseram assim, Fernando, pode sembrar agroflorestarias, pero não se, como se diz em espanhol, se apegue. Como se habla attachment em inglês? Se apegar? Não se apeguem à terra. É assim, se apegar, né? Porque pela visão budista, apego é sofrimento, não? Então, se um dia queremos cambiar, vamos cambiar. Ah, está bem, pero são 10 anos que estamos fazendo, eu e minha esposa, estamos fazendo, sim. E foi graças a isso também, porque houveram muitos apoios. Construímos um alojamento para receber pessoas, houveram apoios de governo, porque estamos fazendo uma coisa que creio que esta é a coisa mais importante. Este dogma da posse, o ter ser dono de uma terra, muitas vezes nós somos dueños solamente nesta vida, pero com esta possibilidade, estou fazendo isto, puedo cosechar, mas como não sou dueño, puedo amanhã ir para Colômbia ser agrofloresteria se alguém me cede sua terra, e vou a ser lá, puedo ir no Equador, puedo ir à Amazônia, puedo ir para qualquer lugar a ser agrofloresteria, porque o que nós outros desejamos não é ser dueño de uma terra, desejamos reconstruir os bosques, seja onde for. Então, onde é esta vontade, podemos fazer. Isto é uma liberdade que te dá muito grande. Tudo há um bônus e um ônus, mas creio que o mais importante que necessitamos fazer é reconstruir os bosques. Esta é a coisa mais importante. Agora, se somos donos da terra, se não somos dono, isto é uma coisa secundária, né? Oh, gracias, Fernando, ahí por responder esa pregunta que sí nos, E nos outra, resetea. Bruno, Listo. qual é a melhor fórmula rápida e eficiente para recuperar um solo pobre em nutrientes? Muito tempo tuve esta ideia que bastaria ter fé, ter fé. Ah, você há que ter fé, há que haver fé. Não solamente com fé é importante, mas uma coisa é como aquele ditado árabe: confia em Allah, mas ata tu cavalo, não? Que é assim: você há que buscar plantas que crescem bem, porque muitas vezes você pode fazer isto com muita plata, comprar abonos que sejam orgânicos, que sejam químicos, trazer muito abono de fora, mas para isto necessita muita plata. Ou você busca as plantas que crescem bem, sejam exóticas, sejam cultivadas, busque estas plantas. Mas para isto, você necessita cambiar as gafas. Você há que sair para o campo com uma gafa, solamente isto em sua mente. Há tesouros em todas as partes. Porque se você sai com esta prejuízo zero, então, uma lente é prejuízo zero, e a lente da outra gafa é há tesouros em todo lugar. Porque aún hoje, conosco agrofloresteros que dizem, não vou sembrar leucaína. Não, eucalipto não vou sembrar. Não, botão de ouro, não, botão de ouro é agressivo, botão de ouro é invasor. Não vou sembrar. Não, isso é prejuízo. Se você está trabalhando num solo pobre, olha, mira, aqui, se eu sembro botão de ouro, necessito echar abono por de ouro. Não cresce leucaína, não cresce, somente cresce braquiária decumbens, andropógo, que são pastos africanos muito valientes. Não são agressivos, são muito valientes. Aí necessito buscar estas plantas. Mas quando eu echo um abono em botão de ouro, somente uma vez. É como fazer um coche caminhar com um empurrão, assim, quando há bateria num coche, você necessita dar aquele empurrão, se habla isso em espanhol, para, para, para o coche funcionar. Então, isto é um catalisador. Se hago isto somente uma vez, quando empeço, é suficiente.
Botão de ouro depois cria raízes, o botão de ouro solubiliza o fósforo do suelo e empieza os processos por si, e se estabelece. Pero se não é abono no princípio, eucalipto não cresce, botão de ouro não cresce, acácia manjo não cresce. Então, muitos árvores são assim. Então, você necessita conhecer cada espécie. Cada espécie. O que é conhecer? Não é conhecer de los livros, não. Você necessita sair ao campo, conhecer no campo, conhecer o que é esta espécie, esta leguminosa. Ah, frijol de palo. Vamos fazer um filme quando eu voltar para casa. Estou em São Paulo, visitar meus irmãos, mas quando voltar para casa amanhã. Semana passada estava no campo trabalhando, que tem uns frijol de palo. Muitas pessoas dizem, frijol de palo descompacta o suelo. Ah, não, aqui não descompacta, porque frijol de palo 5 centímetros assim, entrou em raiz, e depois raízes muito gruesas assim, se convertiram 90 graus para o lado, solamente 5 centímetros, depois de um ano. Não conseguiram descer no suelo compacto. Aí saquei outra mesma coisa, saquei outra mesma aqui de solo. Esse aqui, frijol de palo, não descompacta. Aí que buscar outra planta. Então, você necessita conhecer seu lugar. Então, sair andando, caminhando no campo. Este árbol, como é esta terra? Então, buscar as plantas indicadoras. Aqui está crescendo helecho. Helecho cresce em suelo com pH 4. Que árvores estão crescendo junto com este helecho? Neste suelo de pH 4, pH 4. Que árvores estão crescendo com este lecho? Aquela é outra árvore. Aquela. Então, necessita conhecer as plantas indicadoras. Os livros são buenos para isto, mas sabendo isto, busca as plantas que estão associadas, cosechar semillas, cavar, buscar como são as raízes, se logram descompactar suelos, sembrar estas plantas. Mas isto, se hacemos em grupo, conhecendo outros agroflorestores, caminhamos muito mais rápido. Então, isto é fundamental. Sembrar aquilo que cresce bem e depois podar uma vez, duas vezes, três vezes. Isto muitas vezes pode tomar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mais rápido, se você sembrou as árvores que crescem bem, se echou um pouco de abono, por exemplo, botão de ouro, aqui não cresce bem, mas se echar um pouco de abono, cresce, vamos sembrar. Então, você podou. Rapidamente isso solo vai cambiar. Você vai criar novos micro-organismos e depois tala tudo, tumba tudo, há muita matéria orgânica agora, o solo depois de 2, 3 anos cambiou. E assim você sembra agora aquela banana, sembra uma naranja, e assim cambiou o solo em poucos anos. Mas é isto que buscamos explicar na plataforma de aprendizagem, que sembra em grande quantidade, e famílias botânicas diversas. Isto é um projeto em Alemanha que mostra isso, apresenta isto com muita clareza, assim. Famílias botânicas diversas, assim, leguminosa, asterácea, anacardiácea, euforbiácea. Se há famílias botânicas diversas, e eles não falam sobre estratificação, porque não conhecem o trabalho de Ernst, mas falam assim, hierbas bajas e hierbas altas. O que é isto? É estratificação, gena diversity. Você busca esta película na internet, é uma película de 3 minutos, que eu vou escrever aqui no chat aqui. Gena diversity. Aqui. Gena Diversity Experiment, Movie. É uma película de 1 minuto e você pode ver o que fizeram na Alemanha, que cresce muito rápido e quanto aumenta a diversidade de famílias botânicas, a produção de biomassa é linear ao aumento constante. 12 espécies, 3, testaram com hasta 16 espécies. O aumento de biomassa é sempre assim, sempre crescente. Então, este é o segredo de sembrar com diversidade de famílias botânicas. Não somente sembrar maíz, depois sembrar pasto, todos são gramíneas. Mas se você sembra diversidade de famílias botânicas, aumenta a produção de biomassa e outra coisa, aumenta a resiliência. A resiliência é isto, capacidade de resistir às perturbações, aos extremos climáticos, né? É isto.
Bien, bien, Fernando. Bueno, Fernando, ¿te parece si damos espacio para un par de preguntas más para Sí, también sí. ir cerrando aquí de este conversatorio? Pero aquí esta última que llegó de Ana Julia, no sé si sientas Mm. pertinente o la que tú consideres que te gustaría responder. Esta de los jóvenes, que está chévere, que dice la última. Habla en el sector donde estamos, Ana Julia dice, en el sector donde estamos, los jóvenes salieron a las ciudades y no tenemos mano de obra suficiente. El proceso se vuelve muy lento. ¿Qué podemos hacer para enamorar a los jóvenes sobre esta propuesta de agricultura sintrópica y regresen al campo? A la mayoría de ellos les interesa tener estabilidad económica. Necessitamos apresentar números. Estamos trabalhando para criar uma planilha assim. Por exemplo, vou poner exemplo de açaí, que é uma palmeira amazônica, mas pode ser cacau. Nosso técnico em Amazônia buscou no mercado qual o preço que se paga para cacau. Quanto se produz um arbol de cacau depois de 4 anos? Então, a primeira coisa, hablamos com um produtor de café familiar. Este produtor nos ha dicho, a mi hijo foi trabalhar para uma metalúrgica, uma siderúrgica, produção de hierro na cidade. Pero me ha dicho assim, não, padre, se aqui, se nós pudéssemos produzir, eu não queria sair para a cidade, eu queria quedar em la finca, pero não há perspectiva para mim na finca. Então, é uma situação assim, não há perspectiva, porque não conhecem, solamente conhecem isto. Vamos fazer monocultivo de café e vender para os atravessadores. E assim, os riscos são muito grandes. Para começar um sistema assim, os riscos são grandes. Então, o que estamos oferecendo? A primeira coisa é fazer um prognóstico, uma planilha e apresentar para os agricultores, por exemplo, vamos sembrar cacau. Quantos árvores de cacau podemos pôr em uma hectare? Vamos fazer como, por exemplo, la verdade, como é no monocultivo de cacau em Brasil, são 1.100 árvores. Então, são 3 por 3, 1.100 árvores de cacau. Quando um cacau começa a produzir 4, 5 anos, qual é a produção? Com 5, 6 anos pode ter 1 quilo por árbol. São 30 mazorcas. Tem 30, 25, 30 mazorcas. Isto produz 1 quilo por árvore seco, de cacau seco. Então, 1 quilo, em média, 1.100 árvores por árvore por ano, são 1.100 quilos de cacau seco. Quanto se paga hoje um quintal de cacau? Agora não sei a hora, podemos pesquisar na internet, mas ano passado estava 5.000, $1.000. Chegou a $1.000 em Brasil. Foi um preço assim absurdo, porque antes desta enfermidade da África, eram R$ 600, eram $100. Era $100 um quintal de cacau no Brasil. Mas ano passado bateu em $1.000. Então, pensa, se você tem 1 hectare de cacau e produz 1.100 quilos de cacau, então, isto é para vender no mercado de commodity. Vocês têm agora empieza a vender licor de cacau. Ou então, a ser chocolate. Mas vamos fazer o cálculo. Para 1.100 quilos, são 22 sacas de cacau. Se fosse $1.000, $22.000. Pronto. Se fosse $1.000 uma saca, 22, 1 hectare. Mas você pode, Ernest tem 5 hectares. Uma família, como em Bolívia, que fizeram no projeto de Ecotop, de Joaquim Mills, eles criaram grupos de jovens que fazem a poda para os campesinos, para os agricultores. Todo ano, um grupo de jovens que são especialistas em podar, vão visitando as fincas, recebem por isto e fazem a poda anual, que é a poda drástica. Isto é uma boa ideia. Os jovens se converter nesta mão de obra para visitar as fincas de um grupo de agricultores, receberem por isto. Aí o agricultor pequeno necessita subir numa escaleira para podar os árvores madres. Mas mira, se você faz isso e vende neste valor, 1 hectare, vamos dizer que você tem 12 hectares, e fatura, e tem essa ganância de
de 20 mil, US$ 22.000 por ano. Você tira, você saca os custos, vamos dizer que isso é US$ 15.000. US$ 15.000 são mais de US$ 1.000 por mês. Em Brasil, o sueldo mínimo são US$ 267 nas cidades. Não é possível viver. Muitas famílias têm este auxílio do governo que se chama Beca Família, não é? Que é esse apoio de US$ 100 por mês. Então, você vai ganhar US$ 367 uma família. Mas o jovem não tem esse apoio, solamente famílias com amigos. Então, um campesino que sembra 1 hectare, 2 hectares de cacau, aí produz o cacau. Mas você vai produzir aguacate, naranja, mangostão, durian, maranga, jackfruit, chachachairu, açaí, pataste, mangostão, castanha do Amazonas, da Amazônia. Então, são árvores que é a segurança alimentar da família. E depois você pode criar cerdo, alimentar com a produção de frutos ou cerdos. Ernest já hecho isso quando havia seus filhos em sua finca. A carne de cerdo se converteu em outra carne. Porque não, combinou com Matilde, que era sua filha, falou, Matilde, não vai alimentar mais os cerdos com grãos. Vamos alimentar os cerdos com jackfruit, com batatas, com frutos, com a produção. Porque o cultivo principal é cacau, mas produzia banana, produzia muitas coisas. E com as filhas ajudando, então eles pensaram, somente com uma pequena fração alimentava com grãos. Mas a maior parte, então, a carne de los cerdos, depois que cresceram e mataram, se convertiu numa carne similar a de, como se habla em espanhol, guanta, de paca. Uma das carnes de caça mais saborosas. Guanta, que se habla, Steven? Danta, Danta, creo que es Não, Danta o la oruga. Oruga, no sé. não, oruga, é paca, um roedor A pequeno la assim que oruga. é uma carne muito saborosa. Não havia muita graça, não havia mais aquelas camadas gruesas de graça. A carne se convertiu em outra, muito saborosa a carne destes cerdos criados com frutos. E assim se dava também, se alimentava com pasto elefante, a parte mais macia, que os cerdos mastigavam e chupavam assim o açúcar del pasto mais fino de pasto elefante. Então, há muitas possibilidades assim, porque é um sistema complexo, ele é muito mais rico do que um monocultivo de maíz, de plátano, que seja de qualquer fruta. Porque aí que passa que os animais também ligam. Pinha, por exemplo. Pinha, quando se empresta a produzir com pinha. Então, ele ligam os animais numa diversidade gigantesca de pájaros, as infinitas, el cielo es el límite num sistema assim. Epa, muy bueno, Fernando. Muchas gracias ahí, en serio, por todo lo que nos compartes. Creo que todo el mundo aquí está también muy agradecido y bueno, nos vamos con, como decimos acá, con el corazón bien contento de escucharte, de escuchar tu camino y tus experiencias. Creo que son muy motivantes y bueno, de eso se trata también este espacio. Aquí ya último comparten un poco de agradecimientos por tu conocimiento, también por, bueno, por tu maestría, lo que haces, también por el canal de CPAS, que bueno, aquí en Colombia ha sido un gran insumo de conocimiento para lo que Muitas se ha graças. podido avanzar acá, entonces sí, es muy chévere. Y bueno, también recordarles aquí un poquito más de ya la cuña, recordarles que Fernando estará aquí en Colombia el mes de febrero del próximo año. Nos Uhum, acompañará aquí en el proyecto de Eslabón la Realidad, en el Putumayo, en Villagarzón. uhum, Para los interesados, interesadas también que quieran, bueno, escucharle ya en presencia y seguir aprendiendo con, con Fernando, pues están ahí todas las inscripciones todavía, creo, están abiertas. Ahí ya con el proyecto mismo de La Ola Realidad se pueden ahí informar un poco más y también contarles un poco que estamos en una campaña de recolección de fondos, una campaña de crowdfunding también para becar a tres productores aquí en la región
del Putumayo para que puedan Ujú, participar de este evento, pues son las personas también que se sabe que tienen como esa voluntad y esas ujú, ganas de aprender, jóvenes, y bueno, la intención también es que podamos como ampliar y llevar este conocimiento para estos espacios. Entonces, bueno, eso, una vez más, agradecerte, Fernando, por este espacio, por tu energía, tus palabras de ujú. inspiración y bueno, espero entonces vernos por aquí en Colombia también para Muchas seguir gracias, ¿no? construyendo el paraíso. Sí, pronto, ¿no? Pronto vamos a nos encontrar ahí en Sí, Colombia. va a ser pronto, sí. Entonces, bueno, ahí estaremos y bueno, aquí estamos organizando todo en el Putumayo para recibirte con mucho gusto. Muchas gracias. Epa, listo, Fernando. Gracias, Fernando. Quieren abrir sus Gracias. micrófonos, despedirse y bueno, ¿Y cuándo vuelves para Brasil, Fernando? Yo ando aquí con ganas de caer al CPAS. Ah, entonces, ¿cuándo voy en febrero que vamos? Creo que quando vou ver a Bogotá, vou quedar um dia inteiro. Se há espaço lá, poderíamos fazer algum encontro na universidade em Bogotá, se há este Oh, espaço para... Poderíamos fazer alguma coisa assim, não? Porque vou quedar um dia inteiro, creio, só vou viajar no outro dia, não? Creio que é alguma coisa assim, não, Steven? Se não me sí, engano. súper interesante esa información, Fernando. Sí, yo podría, Poderíamos fazer alguma coisa em Bogotá para divulgar mais, divulgar o trabalho de ustedes, divulgar este... sí, Né, ahí tenemos una persona, es representante de la Facultad de Agronomía, ahí de la Universidad Nacional, uhum, es la universidad pública uhum, aquí en Colombia. uhum, Seguramente él ya está conectado con la agricultura sintrópica y seguramente sí, sí, sí podemos gestionar algo. Eh, uhum. sí, yo creo que sería muy chévere. Seguramente ahí vamos a buscar gestionar y ya te avisaremos. Sería muy, muy, Vale. muy interesante que nos puedas acompañar en una universidad. Aprovechar el Bien, tiempo. sí, ¿No? y bueno, ahí Ok. entonces te dejamos, Fernando, que descanses. Feliz domingo, feliz final de año para Para ustedes este todos. calendario y gracias nuevamente Gracias a por esa todos que inspiración. participaron. Y vamos, seguimos así, de manos dadas todos. Estamos juntos, dicen, Estamos estamos juntos, juntos. ¿no? Estamos juntos. Ok. Valeu, Un abrazo, tem que estar. obrigado. Até mais. Abrazos y muchas gracias a todos. Tchau.